Olá, meus amigos. Para quem não me conhece, meu nome é Lídia e aqui estaremos mais uma vez conversando sobre um dos temas do Evangelho, dessa vez no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Subitens: ressurreição e reencarnação. A reencarnação fortalece os laços de família. Os limites e necessidade da encarnação. A encarnação é um castigo? Como a gente sempre faz, vou pedir a vocês que fechem os olhos, respirem profundamente, sentindo o ar, sentindo os pulmões encher de ar, sentindo a existência plena da vida de cada um de vocês. Nesse momento, desce sobre cada um das suas cabeças a chama branca, uma luz divina que assessora cada um de nós, serenando o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, para que estejamos aptos para o estudo desse momento. Agradecidos a Deus pela oportunidade de aqui estarmos. Bem, o capítulo é um pouco longo e eu vou tentar transcorrer aqui sobre alguns pontos cruciais, sem a pretensão de extinguir esses pontos. No subitem Ressurreição e Reencarnação, o Evangelho aborda dizendo que, na verdade, a reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos, com o nome de ressurreição. Na verdade, a ideia dos judeus naquela época sobre esse assunto e sobre ainda vários outros não eram muito claras. Imagine que a gente hoje ainda não tem muito clara essa ideia. Na verdade, eram ideias ainda muito vagas, muito incompletas, porque se chamava de ressurreição, o que na verdade o Espiritismo hoje chama de reencarnação. A ressurreição, na verdade, nada mais é do que o retorno à vida de um corpo que está morto, o que a ciência hoje demonstra ser materialmente impossível, uma vez que os elementos desse corpo já se encontram desintegrados, deteriorados. A reencarnação, por outro lado, é o retorno do espírito à vida corporal, mas em outro corpo. Esse outro corpo, que é formado pelos pais atuais, pelos pais que a gente tem nessa vida, nada tem em comum com o corpo anterior, ou seja, com o nosso corpo de outra vida que já se desintegrou. Então, a palavra ressurreição poderia ser aplicada a Lázaro, mas não poderia ser aplicada a Elias nem aos profetas, pois estes já haviam desencarnado. Na verdade, essa é uma ideia muito clara se a gente for parar para imaginar a impossibilidade de alguém que o corpo se encontra inerte, sem vida, do espírito voltar a soprar esse corpo. Mas enfim, passamos a uma passagem do profeta Isaías, que diz o seguinte: aqueles do seu povo que morreram viverão de novo. É também muito clara sobre a sobrevivência do espírito após a morte. Se após a morte os espíritos fossem levados a um lugar e lá permanecessem para sempre, o profeta teria dito: ainda vivem, porém, ao dizer que, entre aspas, viverão de novo, significa que terão que voltar a viver, e isso só pode ser pela via da reencarnação. E existem algumas compreensões, algumas explanações acerca desse tema. Então, a reencarnação, ela pode ser compreendida pelo ponto de vista religioso, pode ser compreendida também pelo ponto de vista filosófico. E, na verdade, as provas da existência da reencarnação
podem se dar pela observação dos fatos da nossa vida. Por quê? Porque todo efeito tem que ter uma causa. E então é que a reencarnação surge como uma necessidade absoluta para a humanidade, pois é através dela que se explicam as grandes diferenças materiais existentes entre os homens. Gente, não é preciso ser um estudioso no assunto, basta que a gente comece a observar tudo à nossa volta, para que se torne evidente se ainda existe alguma incompreensão acerca do fato. Não precisa que a gente faça grandes explanações para compreender a necessidade da reencarnação ou a existência das encarnações sucessivas. Por que pela observação dos fatos? Porque se a gente olhar para a vida prática, a gente vai se debruçar entre situações diversas de pessoas que a gente não entende porque nasceram em berço de ouro e outras pessoas que nasceram na pobreza e na miséria absoluta, de pessoas que nascem com um corpo físico perfeito, às vezes fazendo até mau uso dele, de pessoas que nascem mutiladas ou de pessoas que nascem com algumas faculdades orgânicas limitadas, com deficiência auditiva, com deficiência visual, sem a fala, que normalmente é uma consequência da falta de audição, a não ser que sejam alguns casos relacionados a limitações no órgão da língua, e várias outras situações. Espíritos que aparentemente são, digamos assim, promovidos ou carregam uma bagagem, pessoas que conseguem ter várias faculdades, conseguem discorrer sobre determinados assuntos com muitas habilidades da fala ou uma compreensão da vida bem larga, uma maneira peculiar de lidar com determinados assuntos, com determinadas situações. Pessoas com muitas habilidades físicas, intelectuais, morais e outras com uma compreensão ainda muito limitada da vida, com uma compreensão ou com uma limitação mesmo psíquica muito grande, que conseguem viver ali apenas daquela forma. Então, se a gente observa ao nosso redor e percebe que existem pessoas vivendo no mesmo globo, na mesma cidade, às vezes no mesmo bairro que a gente, de maneira tão diferente. Famílias que se encontram em situações tão extremas de pobreza, de miséria, das misérias morais, das misérias espirituais. E a gente fica assim parando para pensar que por que nós muitas vezes viemos numa situação um pouco mais tranquila, digamos assim. Nunca nos faltou o pão de cada dia, não nos falta trabalho, a gente tem as faculdades físicas ali à nossa disposição. Por que será que Deus permite que isso aconteça? Será que um pai seria justo se promovesse para alguns filhos algumas condições favoráveis, mas para outros condições tão desfavoráveis? Então, só existe uma explicação, que é através das várias existências. E aí eu vou contar uma história para vocês. Ao longo de toda a minha vida, aliás, por volta dos meus 15 anos, eu comecei com uma inquietação muito grande, porque eu não conseguia compreender, criada numa família católica, aquele Deus punitivo ali, muitas vezes pregado, de que a gente precisava ser punido com o castigo. E eu tinha várias dúvidas, não conseguia esclarecer essas dúvidas, até que não me lembro como o Espiritismo chegou até mim e eu comecei a
me saciar dessas respostas que, na verdade, eu buscava há tanto tempo. Foi aí que eu comecei a compreender que a única maneira de explicar as minhas inquietações ou as divergências ou as desigualdades materiais, até morais, de todo o mundo que me cercava, só podia ser através desse mecanismo da reencarnação. Então, basta que a gente observe ao nosso redor, observe os fatos, observe as pessoas em todas as suas nuances, na sua maneira de proceder, na sua maneira de se comportar, para a gente ver que uns têm um amadurecimento espiritual um pouco maior, mas não porque são melhores, porque viveram experiências também lá de outrora. E aí, o campo é vasto para várias explanações, mas é preciso que a gente procure focar para que a gente não deixe de discorrer sobre outras situações e outros pontos que também são relevantes. E aí, num outro tema, fala que a encarnação, a reencarnação, fortalece os laços de família. A gente vai entender agora um pouquinho por quê. No espaço, diz o capítulo, os espíritos formam grupos ou famílias que se unem pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de tendências. Sentem-se felizes por estarem juntos e procuram-se uns aos outros. A encarnação apenas separa os espíritos momentaneamente, pois quando retornam ao mundo espiritual, eles se reencontram como se fossem amigos que acabassem de chegar de uma viagem. Muitas vezes os espíritos ligados por afeições ou simpatias partem juntos para uma encarnação. Reúnem-se numa mesma família ou no mesmo ciclo de amizades, onde trabalham pela sua evolução. Se uns reencarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres ajudam os que estão encarnados e os mais adiantados procuram auxiliar aqueles que se atrasaram para esse progresso. Continua. A união e a afeição que existe entre os parentes são os indicativos da simpatia anterior que os aproximou. Quantos de nós, na nossa própria família, ou nuclear, ou na nossa família um pouco mais ampla, a gente observa muita afinidade com algumas pessoas e menos afinidade com outras tantas pessoas? E como a gente sempre traz essa outra questão aqui das afinidades entre os amigos, entre as pessoas, entre aqueles companheiros de jornada. Então essa afeição que muitas vezes a gente não explica, não é simplesmente porque a gente tem gostos parecidos. É algo que a gente sente internamente e não consegue compreender, porque com determinada pessoa a gente tem aquela ligação tão profunda. Às vezes até tem gostos e tendências diferentes, mas tem aquela afeição lá, intensa, interna, que faz com que a gente se sinta completo e reenergizado diante daquela pessoa. E diante de outras a gente não sente a mesma coisa, não é? Então, disse que uma pessoa não é da família quando seu caráter, quando seus gostos e suas inclinações não têm afinidade com seus parentes. Ao dizer isso, está se anunciando uma verdade muito maior do que se imagina. Por quê? Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com um duplo objetivo. O primeiro é para que o espírito estranho sirva de prova para aqueles que precisam conviver com ele. O segundo é para que ele encontre na família que o recebeu um meio de se adiantar. Os maus melhoram-se pouco a pouco convivendo com os bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se educam e as antipatias desaparecem. Tudo tem um sentido, tudo é aprendizado, tudo tem uma razão de ser. E aí, muitos podem se perguntar, isso se dá, é uma fixação definitiva?
A fixação definitiva do destino da alma implica na interrupção de todo o progresso, pois aquele que está parado não está progredindo. Quando há progresso, não se pode dizer que o destino da alma está definido, uma vez que ele dependerá desse progresso. Se a alma teve uma vida boa, irá para o céu. Se teve uma vida má, irá para o inferno eterno. Assim, as almas ficam separadas para sempre e sem a esperança de algum dia se encontrar. Isso resulta de que parentes e amigos nunca terão a certeza de se reverem novamente, a menos que estejam no mesmo lugar, que tanto pode ser o céu como pode ser o inferno. É esse destino definitivo da alma que significa a quebra absoluta dos laços de família. Na verdade, o que aqui se quer dizer é que isso é contrário ao que prega os princípios da reencarnação. Porque com a reencarnação e o consequente progresso, todos os que se amaram poderão se reencontrar na Terra e no plano espiritual, progredindo juntos para um dia chegarem até Deus. Os que fracassaram no caminho retardam o seu progresso e a sua felicidade, mas nem por isso suas esperanças estão perdidas. Ajudados por aqueles que os amam, um dia sairão da situação ruim em que se encontram. Enfim, a reencarnação existe com a reencarnação existe uma eterna solidariedade entre os encarnados e desencarnados, o que resulta no estreitamento dos laços da afeição. Ora, gente, para que a gente tenha uma compreensão bem clara disso, basta que a gente comece a observar que, enquanto pais, nós precisamos fixar alguns limites, determinamos algumas situações, fixamos alguns condicionamentos para os nossos filhos e muitas vezes a gente precisa chamá-los à razão. Muitas vezes a gente precisa puxar a orelha porque ele se comportou daquela forma, puxar a orelha no sentido de que nem sempre é fisicamente puxar a orelha, mas precisa chamar a atenção daquele nosso filho que teve um comportamento equivocado para que ele seja chamado à razão. E às vezes é o castigo porque tirou o celular, o castigo porque tirou a internet. Não, desculpe. Na verdade, o castigo porque se comportou mal e dessa maneira a gente tira o celular, a gente tira a internet, a gente proíbe algumas coisas, a gente faz algumas limitações. E isso não significa que esse castigo tenha que acontecer indefinidamente. É um exemplo básico, mas serve para que a gente compreenda que pela generosidade divina não é possível que Deus nos puna indefinidamente, que a gente vá eternamente para o céu ou que a gente vá eternamente para o inferno. Isso não seria justo, porque a gente foi criado para progredir, para prosperar, para se aperfeiçoar enquanto espíritos, assim como a gente quer que os nossos filhos cresçam, se desenvolvam e amadureçam. É assim que Deus pretende que aconteça com a gente. Nós somos criados espíritos simples e ignorantes, como crianças ainda pueris, ainda muito infantis no nosso comportamento e na maneira em que a gente vai avançando na experiência, nos aprendizados, a gente vai se tornando espíritos melhores, seres humanos melhores, a partir dos aprendizados que a gente tem. E por que, na verdade, qual é o limite, na verdade, dessa encarnação? Por que é que isso acontece? Por que é que Deus assim procede? Qual é a causa disso tudo? A gente vai partir agora para uma questão do Livro dos Espíritos, 132. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? A resposta é a seguinte: a lei de Deus impõe a encarnação aos espíritos com o objetivo de fazê-los chegá-los à perfeição. Para uns, a encarnação é uma expiação, para outros, é uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, devem passar por todas as dificuldades da existência no corpo físico. É nisto que consiste a expiação.
A encarnação tem ainda outra finalidade: dar ao espírito as condições de cumprir sua parte na obra da criação. O que é a obra da criação? É o nosso é o desejo de Deus de que a gente seja melhor, de que o orbe se torne melhor, mais aperfeiçoado em tudo. E a encarnação de cada um de nós é a nossa parcela de contribuição para que esse orbe se torne melhor. Na medida em que a gente se aperfeiçoa, que a gente se depura, a gente também vai transformando todos ao nosso redor e, por consequência, todo o globo que nos envolve. Então, quando a gente fala quais são os limites da encarnação, voltando para o nosso capítulo, não existem limites bem definidos, porque se a gente for levar em conta o envoltório corporal, material, que constitui, na verdade, o corpo do espírito, esse envoltório ele vai se diminuindo na medida em que o espírito vai se purificando. Então, não existe um limite, não existe uma precisão. Essa limitação da encarnação vai depender de cada um de nós. As pessoas podem perguntar, sim, então o espírito vive quantas vezes? 3, 4, 5, 10 encarnações, 20, 30? Depende da gente, assim como tudo nessa vida, no que a gente faz, depende do esforço que a gente empreende, seja nos nossos estudos. Quanto mais estudioso a gente é, mais a gente avança. Se a gente segue ali as orientações de um professor num curso, a gente passa na prova, estuda e a gente avança. Se a gente é mais displicente, mais relapso, vai retornar e vai reviver aquele ensino para que a gente possa passar pela aprovação. É muito simples, basta que a gente se inclua nesse processo, nas menores coisas, nas menores vivências da nossa vida. A encarnação, a quantidade de encarnações que a gente vai viver vai depender do nosso propósito aqui, do que a gente está pretendendo. Eu posso vir, ou vim, cada um de nós veio para cá com um propósito de cumprir determinada missão, a missão ou uma expiação, que na verdade são situações diferentes. A encarnação é na verdade imposta sim por Deus, porque esse é o nosso propósito. Quando a gente está lá no que o Espiritismo, todos nós que conhecemos um pouco o que se chama de erraticidade, que é o momento que se entende entre uma encarnação e outra, a gente fica lá no mundo espiritual. Quando já encontra o espírito um certo equilíbrio, fica ali tentando compreender, tentando se aprimorar, tentando se equilibrar para compreender o que foi feito na encarnação anterior, se preparando para uma próxima encarnação. E nesses momentos, nesse momento de aprendizado, muitas vezes o espírito se dá conta, realmente eu errei, eu agora compreendo que eu poderia ter agido diferente. Não, mas agora eu já sei, não quero mais me comportar dessa forma. Eu já tenho esse entendimento. E ali, enquanto a gente está nesse aprendizado, enquanto espírito, está tudo muito claro, está tudo muito transparente do nosso entendimento. Mas é preciso que a gente volte para cá para viver a prova no corpo físico. É a mesma coisa quando a gente estuda, que a gente acha que já sabe o suficiente, mas a gente precisa passar por uma avaliação. E é nessa avaliação que a gente vai ser testado para saber se o estudo que a gente fez foi suficiente para que a gente prove que de fato está preparado, por exemplo, para assumir uma função quando a gente passa num concurso. Não vamos entrar no mérito aqui de que se as provas de hoje avaliam ou não, é um mero exemplo. Então,
a gente reencarna, a gente encarna e volta no corpo físico porque é preciso estar aqui com essa bagagem, com essa coraça, digamos assim, com o esquecimento do passado, com todas as impressões desse corpo, com todas as mazelas, digamos assim, porque nós somos seres imperfeitos e, portanto, a gente tem sensações físicas, mas traz aqui, latente, no nosso subconsciente ou no nosso inconsciente, lá na nossa intuição, a gente sabe quais são as nossas boas tendências, quais são as nossas más tendências. E dessa maneira, a gente vem aqui com o entendimento que já possui, tentando se depurar, digamos assim, dessas más tendências. E aí, interessante que eu estava fazendo uns estudos e umas pesquisas, porque a gente precisa estudar para estar aqui conversando, e me deparei com uma das palestras de Haroldo Dutra, que eu gosto muito sempre de fazer, dar uma olhadinha antes de conversar com vocês. E ele sinaliza uma coisa muito interessante, quando ele diz assim, olhe, quando a gente reencarna, isso significa mais ou menos que a gente está, é o deserto. É, na verdade, né, uma metáfora que a Bíblia usa. O que é a travessia do deserto? É a prova da reencarnação. Para você atravessar o deserto, você está ali em grupo. Você nunca atravessa o deserto sozinho. Assim como é na reencarnação, a gente não reencarna sozinho. A gente precisa pelo menos de um pai e uma mãe que mesmo que venham com a gente e a gente só nos tragam ao mundo e a gente não veja nunca mais, a gente precisou deles e precisou se encontrar em algum momento. Então a travessia do deserto é essa travessia que acontece em conjunto, onde também os recursos são limitados. A gente não pode ser egoísta e beber toda a água porque a gente prejudica todo o grupo. E assim vale para o nosso plano encarnatório. A gente está sempre envolvido por uma família. E aí ele diz que observe ao seu redor. Tudo é aprendizado, como a gente viu aqui. Se ao nosso redor a gente tem pessoas problemáticas, difíceis, qual é a prova? Você é impaciente? Você precisa exercitar a paciência, provar que você aprendeu a ser paciente? Vai voltar com pessoas que são impacientes. Você precisa exercer vários outros atributos que, como espírito lá na erraticidade, você disse que já conseguiu compreender, então você vai reencarnar com pessoas mais problemáticas, mais difíceis, para poder testar se você de fato aprendeu o que você está dizendo que aprendeu. E aí, tenha cuidado, porque se você não está envolvida com pessoas ou convivendo com pessoas que são problemáticas, ele diz, o problema é grave, o problema na verdade é você. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque não existe ambiente familiar perfeito, não existe vida perfeita, porque tudo no globo, tudo feito por Deus é aprendizado, tudo é perfeição. E tudo que a gente faz na vida tem o propósito da gente amadurecer. Aos nossos olhos, muitas vezes, é penoso, é desagradável, mas se a gente está ali, muitas vezes, lamentando porque tem uma família difícil, ou lamentando porque tem um irmão, um companheiro difícil, ou porque é que eu tenho que me deparar com essa situação, por que que eu... Está mais do que explicado. Você está vivendo o seu teste, você está vivendo a sua prova. Por outro lado, se você está cercado de pessoas que ao seu lado, que ali para você são só compreensão, amparo, resiliência, e você é quem traz as demandas para a sua família, você ainda está num outro aprendizado. Em vez de estar no teste, você está, digamos, na expiação.
Então, como sempre existe um propósito, ou é o da expiação, para que a gente expurgue, para que a gente venha aprender de fato o quanto a gente se equivocou lá atrás, e aqui nesse corpo material a gente vem viver essas sensações e está do lado de gente que nos ampara. A gente está vivendo ou sofrendo limitações físicas ou de toda a ordem. É diferente de quem está vivendo uma missão. Muitas vezes aquelas pessoas que estão ali lhe amparando são aquelas que estão sendo, digamos, testadas, ou estão na missão para cumprir a missão de serem testadas e provar que já conseguiram alcançar essa maturidade espiritual. Mas daí a gente chegar a esse nível de aperfeiçoamento, há uma trajetória muito grande. Então, a necessidade da reencarnação parte desse princípio, parte desse pressuposto de que a gente veio para aqui para subir mesmo, degrau por degrau. E aí o Evangelho pontua: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária porque somente no mundo material eles conseguem cumprir determinadas tarefas, cuja execução Deus confia aos que reencarnam. Para os espíritos, isso é necessário, pois a atividade que eles têm que desempenhar os ajuda a desenvolver sua inteligência. É por isso que Deus concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma capacidade, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Qualquer privilégio seria uma preferência, e qualquer preferência seria uma injustiça. A encarnação é, para todos os espíritos, apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus impõe para aqueles que estão no início de suas vidas como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Vejam que Deus impõe a encarnação para que a gente use esse momento, essa circunstância, como a prova que a gente precisa, como o teste que a gente precisa para que nos tornemos melhores. Mas Ele não deixa de respeitar nunca nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, como diz um amigo, soberana sobre todas as coisas. Deus em nenhum momento chega para a gente na hora do erro e diz: espera aí, o que você está fazendo da sua vida? Não, Ele não interfere. Ele não atrapalha, ele respeita a nossa ação, a ação da nossa vontade, mas as consequências advirão. Muitas vezes não, quase sempre para nós mesmos. Quem está ali o tempo inteiro na maledicência, quem está ali o tempo inteiro fazendo mal ao outro, que acha que está fazendo só ao outro, tudo que a gente faz com o outro, a gente faz com a gente mesmo. Então, tudo é mesmo uma questão de observação do que a gente está fazendo aqui, do que a gente quer para as nossas vidas, do que a gente tem ao nosso redor. Então, ouça sua alma, ouça seu coração, observe ao seu redor, observe sua conduta, observe o seu propósito de vida e faça tudo o que você puder para sair daqui em condições melhores. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, em sua infinita bondade e misericórdia, envolva cada um de vocês e vocês recebam essa luminosidade do alto. Estejam sempre conosco, sempre que puderem. Curtam esse canal, sigam, se aprimorem com todo o conteúdo que tem aqui. Desejo a vocês do fundo do coração muita paz. Que Deus nos abençoe. Que assim seja.